Olá, Nutris! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Atualiza Nutri. Porque você já sabe, aqui no 3 para Nutrir, a gente faz de tudo para te manter atualizada. Mas se você caiu aqui de paraquedas, tá? Pela primeira vez vendo um vídeo nosso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Amparo e junto com a Letícia e com você, nós somos 3 para Nutrir. E o Atualiza Nutri é um quadro que a gente faz semanalmente, trazendo a apresentação de um artigo científico que é para deixar você mais atualizada, mais por dentro de tudo que anda acontecendo. Bom, você já deve ter visto que os parâmetros de avaliação e de interpretação da pressão arterial mudaram, né? A gente teve a publicação de uma diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, trazendo aí alguns números bem polêmicos, e é justamente sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos falar então sobre a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, que foi lançada agora recentissimamente, trazendo grandes discussões para o meio médico e para o meio dos profissionais de saúde. Bom, ela foi publicada aqui, a gente tem todos os dados, né? E caso você queira, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para você acessar o artigo completo. Mas eu já aviso que ele é um artigo gigantesco, que tem mais de 100 páginas, então acho que vale a pena acompanhar aqui o nosso resumo. Bom, a diretriz ela começa falando que foi necessário, né, fazer essa revisão em relação aos valores e à interpretação da pressão arterial, porque a hipertensão no Brasil é um principal determinante do risco de doença cardiovascular. E a gente sabe que a doença cardiovascular é a primeira causa de morte, não só no Brasil, mas no mundo. E a hipertensão é uma doença uma condição, né, ela é de alta prevalência. Infelizmente, ela é uma doença de desenvolvimento silencioso e muitas pessoas são hipertensas sem saber, tá? Mas, que mais que a gente tem? Ah, a gente tem a indicação, né, de avaliar, de aferir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano em adultos. E isso é uma medida, né, que vem sendo a medida de diagnóstico da hipertensão. Então, o que faz a pessoa ser dita hipertensa ou não é justamente o resultado da aferição dessa pressão arterial em consultório, em condições, adequadas, né? Porque, por exemplo, a pessoa acabou de ser chamada, andou, fez um pouquinho de atividade, subiu, desceu, né? Às vezes sobe uma escada para chegar no consultório. O médico tem que dar aquele tempinho para a pessoa respirar, para a pessoa conseguir chegar nos parâmetros naturais, né? E a gente tem também uma coisa muito interessante, que é a síndrome do jaleco branco, que é a síndrome do avental, em alguns lugares é chamado, que a pessoa ela fica mais agitada diante de um profissional de saúde, então ela sempre vai ter uma aferição um pouco diferenciada e um pouco alta. E para isso a gente tem o MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, que também é uma medida confiável, desde que seja feito também com um aparelhinho bem calibrado, um aparelhinho de origem conhecida, e não no zoião, né, que algumas pessoas costumam fazer colocando polegar aqui na jugular para, né, tentar verificar uma pressão arterial, mas isso é impossível. O máximo que ela consegue é ver a frequência cardíaca. E ok, então assim, considerando, né, que a doença cardiovascular é a principal causa de morte e que a hipertensão é o principal fator de risco, a diretriz sugere uma avaliação de risco, mas uma avaliação mais completa. Então, uma consulta com um cardiologista onde esse cardiologista vai fazer toda uma monitorização dessa doença cardiovascular, ele vai avaliar, por exemplo, o histórico da pessoa, o histórico familiar, se usa hormônios, não usa, se fuma, se bebe, etc., né, os demais fatores de risco.
E nessa avaliação completa, ele vai então fazer a determinação do risco cardiovascular e vai buscar, né, vai ter, né, nesse passo 3 a busca pelo HMOD, que é um foco de lesão em algum órgão que tenha sido ocasionado pela hipertensão. Então, por exemplo, a gente sabe que um paciente com hipertensão ele tem maior risco de desenvolver doença renal. Será que essa doença renal já chegou? O paciente com hipertensão ele tem maior risco de ter lesão, né, no cérebro, né? Ou problemas mais de nível do sistema nervoso. Então, será que isso já chegou? Para entender se essa hipertensão ela está há muito tempo instalada ou não. Então, quanto mais tempo o paciente é hipertenso, obviamente maior o risco de doença cardiovascular. E aí o passo 4, que é a classificação desse risco. Então, se a pessoa só tem a medida da pressão alterada ou se ele já tem alguma comorbidade, alguma lesão em órgão estabelecida, e aí o médico vai pontuar, vai situar, vai fazer depois dessa avaliação, vai situar esse paciente em algum grau de risco cardiovascular estabelecido. Bom, as metas pressóricas, né, que entram aí. Então, a gente tinha, até pouco tempo atrás, uma pressão arterial de alvo inferior a 130 por 80, né, milímetros de mercúrio. Essa era uma meta primária e ela era recomendada independente de qualquer grau de risco cardiovascular que o paciente apresentar. Se a gente tiver essa medida, né, inferior a 13 por 8 no popular, né, a gente vai ter então que uma flexibilidade terapêutica. Só que o que acontece? Existem pacientes que não toleram essa meta, que com 13 por 8 eles já estão se sentindo muito mal, já estão com uma pressão, um quadro, né, de hipertensão mais intenso. E aí, o alcance da meta deve ser preferencialmente confirmado, então, pelo mapa, que são os exames complementares, né? O mapa ou o MRPA, que é aquele exame que a pessoa fica o dia inteiro, ela fica 24 horas com aquele aparelhinho fazendo a medição de pressão nos diferentes momentos do dia, nas diferentes atividades do dia, tá? Aí, o pilar do tratamento, né? O que que foi que essa grande mudança que a gente estabeleceu é que pacientes hipertensos devem primeiro perder peso. Olha a importância do nutricionista, né? Como a gente sempre fala, a gente precisa se apropriar do poder que a ciência de nutrição tem para a gente modificar fatores de risco importantes de causas de morte. Então, olha só, perder o peso é uma recomendação básica, primária, inicial para o tratamento da pressão, da hipertensão. O controle do sódio e do potássio, ambos, não só. Então, cuidado, por exemplo, com a introdução do sal light, que é um sal que tira o sódio e acrescenta potássio. Mas lembrar que a gente precisa fazer o consumo equilibrado desses dois, minerais. E além do mais, tem a recomendação de usar a dieta DASH ou similar, que no caso seria a dieta mediterrânea. Então, com um controle também de gorduras, com o aumento do consumo de fibras, com uma hidratação adequada, né? E o estabelecimento de uma atividade física regular, desde que o coração da pessoa aceite, né? Então, consiga realizar essa atividade. Então, lá na primeira avaliação, o cardiologista já determinou se ele teve, se ele tem algum risco, se ele já tem algum trauma, né, em algum órgão. E aí a gente vai indicar desde uma caminhada leve até, por exemplo, uma atividade física mais intensa, mais robusta. Mas esse tripé, ele tem que acontecer. Perda de peso, né? Chegar no peso equilibrado e depois manter. A dieta regular, né? Que fornece todos os nutrientes, particularmente sódio e potássio, de forma adequada. Então, principalmente a DASH ou mediterrânea. E atividade física. Não existe vida saudável sem atividade física. E a gente tem, né, o tratamento medicamentoso que muito provavelmente vai ser iniciado assim que começar o diagnóstico da pressão, né, da hipertensão.
Então, a gente tem os inibidores de ECA, bloqueados. Em relação aos medicamentos, nada está diferente nessa diretriz, né? Então, os inibidores de ECA, bloqueadores e receptores da angiotensina, do canal de cálcio e diuréticos, particularmente os diuréticos. E o médico, né, o cardiologista, ele vai dependendo da preferência dele, principalmente avaliando o histórico pessoal e familiar desse indivíduo, estabelecer o tratamento mais adequado e até também precisa entender que o tratamento também tem que levar em conta o poder aquisitivo do paciente. A gente tem medicamentos que são pesados para determinadas pessoas conseguirem fazer o uso contínuo, né? É uma doença crônica, ela vai ter que ser acompanhada até o fim da vida do paciente. Então, a gente tem que entender que esse medicamento precisa entrar aí no bolso, né? Apesar de que também existem vários programas, de medicamento gratuito para hipertensão. A hipertensão, ela faz parte, né, de um pool de doenças crônicas que dificilmente se apresentam de forma isolada. Então, a hipertensão, o que essa diretriz, né, reforça, né, todas as alterações que foram propostas principalmente por conta desse cenário complexo na qual ela se estabelece. Então, a gente tem hipertensão em conjunto com a insuficiência cardíaca, e aí a gente vai ter essa meta pressórica de 13/8, com um tratamento medicamentoso bem específico que inclui diuréticos. E aí tem umas drogas novas também que podem ser utilizadas. E a hipertensão associada com diabetes e doença renal, né? Onde a meta pressórica vai ser determinada pelo nefrologista, que vai poder, juntamente com os exames de rins, indicar se aquele paciente tem condição de ficar em 13/8 ou se ele não vai conseguir fazer essa pressão e ele vai precisar de níveis pressóricos mais altos para ser considerado como normal para ele. É uma situação de mais alta complexidade, tá? E a gente tem a hipertensão em populações especiais. Então, em idosos, a meta 13/8 vai se manter para a maioria, principalmente para os idosos frágeis que não têm condição de fazer a atividade física, né? Mulheres jovens em uso de anticoncepcional, mulheres na menopausa, mulheres na gestação também vão manter essa meta de 13/8, principalmente com a finalidade de evitar a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, que promovem um risco alto de aborto espontâneo e de, é, enfim, um fim ruim aí para a gestação, né? Inclusive com óbito fetal. Crianças e adolescentes vão variar aí os níveis pressóricos conforme seus percentis e o seu grau de crescimento. E aí, o que acontece? A gente tem barreiras, né? A gente tem reveses em relação à adesão do tratamento. A primeira é a questão de ter que usar remédio para o resto da vida. Isso é uma coisa assim que as pessoas resistem barbaramente, tá? É, então, enfim, todo mundo fala, mas vou esquecer, mas todo dia, que não sei o que, não sei o quê. Aí vai muito de como você motiva seu paciente, de como você entende, né, como é que seu paciente entende uma doença crônica e principalmente a importância do controle, tá? A gente pode ter, por exemplo, situações em que a pessoa tem uma crise hipertensiva e vai parar no hospital. Isso é uma situação de emergência e muitas vezes exige internação na UTI com tratamento intravenoso, tá? A gente pode ter situações onde houve alteração da hipertensão arterial no MAPA ou no MRPA, e aí a gente precisa excluir aquela situação do jaleco branco, né? Como eu mencionei no começo. Então, variações muito grandes quando o indivíduo está no consultório precisam ser desconsideradas, né? Mas aí o médico avalia o resultado do mapa como um todo. E a equipe multiprofissional precisa estar sempre motivando esse paciente a ele manter a adesão ao tratamento. Bom, gente,
A diretriz, tá aqui bonitinha, deixa eu me aumentar aqui de novo. A diretriz brasileira, então, ela está aqui. Os níveis pressóricos, a partir de 13/8, são considerados hipertensão. E por conta disso, o 12/8, que era, então, o tradicional, né? O que era normal, agora é considerado pré-hipertensão, né? Então, na verdade, o que que acontece? A gente não pode também ficar levando tudo a ferro e a fogo, né? Se você olhar, a hipertensão é uma doença de altíssima prevalência na nossa população, né? E é assim, não é, vamos dizer, inadequado ou não é um exagero a gente dizer que todo mundo pode estar pré-hipertenso e tem uma chance grande de desenvolver a hipertensão, né? Porque isso faz parte praticamente aqui da nossa sociedade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bem tranquilo, né? Essa diretriz, uma diretriz assim que a gente conseguiu resumir bem. Como eu disse, o artigo original ele é muito grande. E eu espero que vocês continuem acompanhando a gente aqui no Atualiza Nutri, porque toda semana tem novidade para vocês. Um beijo e até a próxima.